É muito provável que o governo do capitão comece a semana tentando faturar ao máximo politicamente aquela que, por enquanto, é uma das poucas medidas na área de economia capaz de oferecer algum resultado do ponto de vista do crescimento da economia. Sim, porque já estamos acabando o sétimo mês, né, quer dizer, e nada daquilo que havia sido prometido na época da campanha pelo famoso posto Ipiranga, né, o Paulo Guedes. Vocês se lembram que o Bolsonaro sempre dizia: eu não entendo nada de economia, qualquer coisa que vocês queiram, vocês perguntam para o Paulo Guedes. E assim ele fez, ele acabou não participando de nenhum dos debates, e esse povo do mercado financeiro ficou apostando todas as suas fichas que a presença do ortodoxo monetarista no comando da economia resolveria todos os problemas do Brasil. E o que a gente viu é que o que estava acontecendo até então era exatamente o oposto. É óbvio que o Bolsonaro vai ter que se explicar muito, né, ainda com aqueles impropérios, aqueles crimes, na verdade, né, que ele cometeu ao desqualificar o povo do Nordeste, agora com essa história, né, dele ter estimulado a invasão dos garimpeiros nas reservas indígenas. A gente está vendo a catástrofe, né, criminosa lá no Amapá. Enfim, problemas é o que não falta no cardápio do presidente, além também da tentativa de fazer, né, mais uma oferta de filé mignon para o seu filhinho querido, né, coitadinho do rapaz. Agora ele vai ter que ficar com o posto de embaixador nos Estados Unidos. Né? Isso é uma loucura. Mas o fato concreto é que o governo acabou cedendo, né? Paulo Guedes acabou cedendo na sua pureza, né? Da ortodoxia neoliberal, e percebeu que ele tinha que lançar mão de alguma medida meio heterodoxa, keynesiana. Vocês podem ter a certeza, como ele fez no passado, se isso fosse apresentado por algum outro governo que não esse, ele já cairia de pau. Que isso é um absurdo, isso é intervencionismo, isso é estatismo, isso é dirigismo. O quê? A gente está falando de lançar mão dos recursos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, fora das regras para as quais o FGTS foi criado. Isso é importante da gente lembrar. Para os mais jovens, o que acontece? Há 55 anos atrás, em 64, o Brasil sofreu um golpe militar. A ditadura que se instalou teve como uma série de medidas, né, a destruição da ordem democrática, institucional vigente durante o governo do João Goulart. E uma das medidas que já vinha desde a época do Getúlio Vargas, ao lado da CLT, a Consolidação dos Leitos de Trabalho, se previa a chamada estabilidade. Quer dizer, não só o servidor público, mas o próprio trabalhador seletista do setor privado tinha a garantia de que, se ele fosse demitido, ele teria direito a ser reembolsado, vamos dizer assim, com o equivalente a um salário por ano de trabalho. Ou seja, se o trabalhador tivesse 10 anos na mesma empresa, se ela mandasse embora, tinha que depositar, dar para o trabalhador 10 meses de salário. Vocês imaginam o empresariado, né, o grande capital, como gritava contra esse direito dos trabalhadores. Tanto que logo depois do golpe de 64, uma das primeiras medidas foi acabar com a estabilidade. Né? Quer dizer, além de prender, torturar, mandar para o exílio, né? O que eles fizeram foi acabar com a estabilidade. E ofereceram em troca, né, uma novidade que vem a ser justamente o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Porque tempo de serviço justamente para fazer a contraposição à estabilidade. Só que aí deixava de ser um pagamento feito pela empresa ao trabalhador, de uma vez só, e ela passava a recolher todo mês o equivalente a 8% do salário, o que num ano daria aproximadamente 100%, quer dizer, um salário por ano, mas esse recurso ficaria retido no sistema financeiro
e esse fundo seria utilizado para principalmente construção civil, habitação residencial e obras de saneamento. Lá se vão 55 anos, né, de bons serviços prestados, diga-se de passagem, para a infraestrutura pelo FGTS. E agora, então, pela segunda vez, o governo quer retirar o recurso do fundo fora da regra prevista. A regra prevista é o quê? Se o trabalhador é demitido, ele tem direito a sacar o seu recurso no fundo de garantia, porque o dinheiro é dele, não é da empresa nem do sistema financeiro, é bom que se diga. É óbvio que ele é muito mais mal remunerado do que as outras aplicações financeiras, etc., mas o dinheiro é do trabalhador. Então, por esse ponto de vista, quer dizer, o governo não está cometendo nenhuma ilegalidade, né? Se o dinheiro é do trabalhador, ele tem realmente direito a sacar. Desculpa. Agora, o problema é o seguinte, é que esse recurso ele existe para dar fundos, né? Quer dizer, como o próprio nome diz, para fundear atividades econômicas de retorno mais lento, por exemplo, como é a habitação, como são as obras de infraestrutura. E se acontece, como o governo está querendo fazer, uma revoada em massa sobre os recursos do fundo, o que acontece? Uma atividade importante como essas de infraestrutura deixam de ter recursos. Tanto que vocês viram que ficou muito mal parado, né? O governo anunciou, depois desanunciou, etc. O que era? Era o lobby da construção civil sobre o Palácio do Planalto, tentando reduzir o ímpeto do Paulo Guedes e da equipe econômica para liberar esses recursos. Aí vocês vão dizer, poxa, mas R$ 500 o trabalhador, se ele tem direito, qual é o problema? É verdade. Só que o ponto é o seguinte, quer dizer, o governo deveria lançar outro tipo de medida, tá certo? De outro tipo de recurso para aminorar, né, as condições de penúria que a grande maioria da população está vivendo em função da crise, em função do desemprego. Tanto que boa parte desse recurso, as estimativas são de quase 70%, ele não vai se dirigir para consumo nenhum. Ele vai ser usado para pagar dívidas, porque além das empresas, as famílias estão extremamente endividadas. Vocês imaginam uma família, né, de uma desses 13 milhões de desempregados, quer dizer, a conta de água, de luz, o aluguel, a compra do supermercado, etc., elas não param. O salário acaba, mas as despesas não param. E as famílias estão endividadas. Então o governo deveria deixar esse recurso do Fundo de Garantia lá para justamente ser utilizado para uma atividade como a habitação, como o saneamento, que são extremamente intensivos em mão de obra e ajudaria muito na redução dos problemas do desemprego, e lançar outro tipo de medida de natureza assistencial para resolver esse problema dessas pessoas que estão endividadas, etc. Porque o problema é o seguinte, quer dizer, esse recurso não é usado porque o Bolsonaro está ganho para a ideia do Paulo Guedes de que a única meta do governo é o rigor e a austeridade fiscal. Ponto. Não gastar e não gastar e não gastar nada do orçamento, e aí significa saúde, educação, previdência, infraestrutura, pagamento de pessoal, e deixar livre e solta a despesa financeira, essa sim, para o pagamento da dívida pública, que vai ser basicamente objeto para o sistema financeiro, para os bancos. Essa despesa pode crescer, não tem problema nenhum. Mas enfim, então o que vai acontecer? Quer dizer, muito provavelmente esse recurso vai ser liberado, tá certo? Quer dizer, e o que vai acontecer? Você vai ter uma redução da capacidade das empresas em realizar obras de habitação, de saneamento, isso é um problema. E, por outro lado, ele não vai resolver a questão que ele se propõe. Isso é que os economistas chamam de um salto de galinha, de um voo de galinha. Imaginemos que 70% vai pagar dívida. Então, esses bilhões e bilhões e bilhões do Fundo de Garantia não vão ser utilizados praticamente nada para consumo. E o pouco que for realizado para consumo vai ser um consumo imediato, vai ser um consumo que já estava programado, que não pôde ser realizado pela crise,
mas que não dá continuidade. Por isso a ideia do salto de galinha, do voo de galinha. A galinha não voa, ela dá um salto e baixa logo ali na frente. A única forma que a gente tem de recuperar o crescimento da economia, eu já tenho dito isso há muito tempo, não só eu, mas a maioria dos economistas que são críticos dessa ortodoxia austericida, é romper com esse dogmatismo de que o Estado tem que cortar, cortar e cortar. Pelo contrário, nesse momento de crise, o que o Economei chama é de medidas contracíclicas. Ou seja, ao contrário do que diz o senso comum, o Estado, no momento da crise, tem que sair gastando. Enquanto não se recuperar o protagonismo do Estado, ou seja, fazer exatamente o oposto do que eles estão fazendo, que é cortar, privatizar, oferecer para o capital privado, mas enquanto não se recuperar o protagonismo do Estado, não teremos uma recuperação da atividade econômica de médio e de longo prazo, uma recuperação que seja sustentável no tempo. Por quê? Porque esses caras não acreditam nisso. Eles acham que simplesmente as livres forças de demanda e de oferta no mercado é que vão resolver o problema da economia e da sociedade. E a gente já está há 4 anos percebendo na carne que isso é mais uma lenga-lenga. É balela. Por quê? Porque o único setor que se beneficia dessa história é o sistema financeiro. E o país se acaba, o país quebra e a população nessa tragédia social.